seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Leia Deluca, eu sou editora-chefe do portal e hoje eu estou aqui com o Bruno Diniz. O Bruno é professor, é escritor e é consultor especializado em Fintechs. Ele estuda o assunto já faz um tempinho, tem bastante experiência e há pouco tempo ele começou a tocar numa tecla que a gente julga assim, bastante pertinente, que é o tema das fintechs verdes, das green fintechs, fintechs que estão preocupadas aí com a sua responsabilidade social, ambiental, e de governança, e ele vai comentar então com a gente quem são essas fintechs hoje no Brasil, como é que é essa tendência fora do Brasil, e vai explicar por que é tão importante as fintechs, mesmo as que estão começando agora, já desde o começo, terem esse alinhamento, estarem preocupadas com isso. Então, muito obrigada, Bruno, obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Então, conta aqui para a gente como é que você começou, onde é que você descobriu essa tendência aí das Green Fintechs e o que você está vendo de perspectiva, por favor. Legal, Léa. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite para te bater esse papo. Acredito que esse é um tema super pertinente, E é uma onda que está vindo lá de fora, obviamente. Assim, a gente costuma ver muitas dessas tendências vindo de fora, mas ela está se tornando, de fato, um tema, um tópico de estudo, inclusive quando a gente olha para países como a Suíça e em outras partes da Europa também, E inclusive os primeiros casos que a gente teve de Green Fintechs vieram de lá, Então, tanto com a questão muito voltada para meio ambiente, como você falou, cobrindo as siglas do ESG, que é meio ambiente, o environment, o social e também a parte de governança, Então, a gente tem alguns casos interessantes. Esse tema nunca teve mais pertinente do que hoje em dia. As empresas estão olhando muito para essa temática e a gente começa a ver diversas startups se endereçando esse tipo de problema. E mais do que isso, A gente vê fintechs também que tentam entregar soluções, serviços financeiros que façam sentido para as empresas e para as pessoas para solucionar esse tipo de questão, Então, a gente tem alguns exemplos lá fora bem interessantes. Tem um exemplo de uma fintech, uma green fintech lá do Reino Unido, chamada Minimum. A Minimum, ela basicamente integra, é como se fosse um integrador que usa o Open Banking para isso, E consegue medir, baseado nas suas transações, cruzando as informações das suas transações financeiras com a empresa com quem você fez negócio. Vamos dizer que você comprou um hambúrguer no McDonald's, por exemplo. Então, eles correlacionam também todas as ações voltadas para ESG que essa empresa está fazendo, E você tem um ranking lá em relação a quanto gerou de pegada de carbono ali naquela operação, transação financeira que você fez, E em cima disso, eles dão para você um diagnóstico, tanto no sentido de você fazer aplicações que consigam fazer a compensação desses créditos de carbono, dessa pegada de carbono que você disse, eles conseguem fazer uma lista de ações que você pode botar em prática no seu dia a dia, de hábitos de consumo, lugares onde você pode comprar, que são mais ambientalmente, enfim, tem impactos ambientais positivos, Então, esse é um exemplo muito interessante. Essa startup, inclusive, ela é investida pela Y Combinator, que é uma aceleradora muito famosa do Vale do Silício, e eles têm ganhado tração com esse movimento, Então, assim, já tem um outro também, tem bancos digitais verdes lá fora, como é o caso do Bank, tem um outro que chama Thread. Então, a gente começa a ter essas variantes, e aqui no Brasil isso começa a chegar, com alguns casos que a gente já vê de empresas aqui, seja a Moss Earth, que a gente viu que faz tokenização de crédito de carbono, permitindo que as empresas possam fazer a compra desse token para fazer a compensação de crédito de carbono dentro das atividades delas. E a gente tem uma outra chamada BVM12, que é essencialmente uma bolsa de negócios que causam impacto. Então, é muito similar ao equity crowdfunding, E você pode investir em negócios que são listados nessa bolsa, na BVM12, e eles têm algum tipo de impacto aí dentro do universo do ESG, Então, assim, a tendência é forte lá de fora, mas ela está vindo aqui para o Brasil. A gente começa a ver alguns empreendedores lançando mão, de soluções em cima desse universo. E em breve também com o Open Banking a gente vai ter mais um mundo aberto, até porque a gente tem esse exemplo da Minimum, que usa Open Banking lá no Reino Unido, que é um case bem interessante de utilização do compartilhamento de dados,
É interessante a gente falar disso, né, até para derrubar um pouco um mito que já está sendo derrubado, eu acho, mas de que esse tipo de coisa é preocupação que custa caro e que só grande empresa pode se dar ao luxo, né? Eu acho que isso já está caindo um pouco por terra, mas, né, fala um pouco para a gente disso, porque até um tempo atrás só falava, só grandes empresas podem, né, se preocupar com isso, porque tudo custa mais caro, enfim. Qual é a sua visão sobre isso? A gente passa a ver esse tipo de preocupação, essa temática, ela deixou de ser uma coisa totalmente acessória, como a gente via antigamente, e está, de fato, inserindo dentro dos negócios e dos hábitos das pessoas, né? A gente tem e cada vez mais pessoas importando em relação a esse tema, os tipos de solução para que a gente possa se inserir e dar a nossa contribuição, né, em muitos consumidores hoje e empresas vem também o propósito disso, né, de você estar ali cuidando do seu meio ambiente, cuidando do seu planeta de uma forma geral, com as ações que você toma. Então, a popularização disso tá quebrando, derrubando um pouco esse mito que você colocou, né? Que é algo caro, que é algo muito super, super de nicho, ou até mesmo que é algo para inglês ver, como a gente fala, né? Pode ser que é um negócio que basicamente é só fachada, né? A gente tem situações como essa que pode acontecer, mas hoje o cerco está se fechando muito. A gente tem várias empresas, vários fundos, inclusive, orientando as suas teses para poder conseguir compreender essa questão do ESG dentro dos seus investimentos. Então, desde lá de cima começou e agora está chegando aqui com coisas palatáveis e cotidianas para que a gente possa implementar esses hábitos e conseguir também alinhar o nosso comportamento com essas questões, né? Certo. Ô Bruno, sei que nosso tema é esse, mas eu não vou deixar de aproveitar a sua presença aqui para falar também de outras tendências que você está vendo aí, porque você é um cara que está há muito tempo envolvido com fintechs, estuda e tal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos telespectadores também, além dessa tendência, o que mais você está vendo de novidade, assim, o que a gente pode esperar no mundo das fintechs agora em 2021? Você pode falar de, sei lá, vai ter muitos aportes, muitos investimentos, fusões, aquisições. Como é que você está vendo o cenário em 2021? Legal. Bom, antes disso, né, é bom a gente falar que a gente está atingindo níveis de maturidade bem interessantes aqui no país, né? Uhum. Se a gente considerar os últimos anos, e a consultoria Distrito colocou isso, que no ano de 2020 a gente teve algo como 1,9 bilhão de dólares sendo investidos em fintechs no país, ante 1,1 bilhão em 2019. E 2018 foi bem menor do que isso, não chegou a nem muito bater essa casa. Então, a gente vê que em volume, né, financeiro, isso está crescendo. É importante também falar que ano passado a gente ficou em terceiro lugar no ranking de mega deals, que são investimentos com mais de 100 milhões de dólares, o que é algo super relevante. A gente só perdeu para os Estados Unidos, para a China, mas ficou na frente do Reino Unido e vários outros países, né? Mostra que o Brasil tem atratividade. Então, isso tem sido bem interessante, né? E o que eu falo, assim, a gente tem um ambiente hoje com vários marcos regulatórios interessantes. A gente tem os sandboxes regulatórios, né? Que são esses ambientes que os reguladores, né? A gente tem cada regulador tem um sandbox aqui, SUSEP, CVM e Banco Central. E em cima dele podem ser construídas novas teses, então a gente tem várias oportunidades de negócio de fato disruptivos, né? Eu coloco muito que, por exemplo, tanto na CVM como no sandbox do Banco Central, questões como tokenização de ativos estão entrando como pauta, né? Então a gente vai certamente ver isso como uma tendência daqui para frente. Eu também vejo desde produtos e soluções orientadas para o Pix, que também tem uma longa estrada ainda de desenvolvimento de novas possibilidades que estão sendo abertas, e o próprio Open Banking, né? Que, se tudo der certo, até o final desse ano vai entrar no ar aqui no país, né? Essas são as tendências claras, assim, em termos de que, em cima disso, a gente vai ter um grande avanço. Até o Roberto Campos Neto falou que no próximo ano vai ser equivalente a 10 anos de avanço aqui na cena local, né? Do mercado financeiro. Mas eu tenho outras que eu gostaria de citar. Eu acho que assim, a questão dos bancos digitais para pequenas e médias empresas vão se tornar um novo terreno de batalha, tá? É muito importante a gente falar deles. Eu também diria uma tendência que está entrando agora, chama Payroll Fintechs, que são fintechs voltadas a benefícios,
Inclusive, a temática delas muitas vezes é adiantamento de salário, né? Você pode, por exemplo, no meio do mês, você pode tentar receber metade do seu salário, né? Então, uma parte dele é bem interessante. Lá fora fez muito sucesso, principalmente com a pandemia. Aqui a gente tem a SharePay que faz isso e Acreditas também que está entrando nesse mercado. Então, está abrindo. E as próprias Green Fintechs, né? Que é uma nova via, né? A gente começa a quebrar e abrir mais aqueles nichos, né? Que eram pagamentos, investimentos. E aí agora essa coisa está ficando cada vez maior, o que é muito bom também. Legal. Muito bom. Eu conversei com uma fintech outro dia que estava falando que ia lançar, eles até chamaram de, é uma espécie de crédito de CDC consignado, CDC privado, é como se fosse um crédito consignado privado, mas não é um dinheiro para você pegar e pagar a dívida antiga, não é um dinheiro mais barato para você fazer compra, o que você quiser com seu dinheiro, é mais ou menos o adiantamento de salário, no fim, né? Exatamente. Tá ligado nesse universo de benefícios, né, corporativos, tem muita coisa legal. Exato. Na verdade, essa é uma fintech que faz adiantamento de recebíveis, mas ela vai passar a fazer isso para os funcionários das empresas que são clientes dela. Interessante. Legal. Legal, Bruno. Vamos fazer agora. Fala um pouquinho de você, da sua carreira, da sua jornada, da sua formação, como é que você foi se interessar por fintechs. Conta aqui pra gente. Legal. Não, na verdade, eu vim do mercado financeiro tradicional. Eu já trabalhei desde a área de gestão de recursos de wealth management no Unibanco, depois vim para Itaú com a fusão e passei por outros 2 bancos médios, o Industrial Partners, que hoje é o Voiter, e depois por último o Modal. Mas ao longo desse período eu sempre tive muito envolvido também com a cena de startups desde 2011 aqui, né? Então frequentava os eventos, a coisa ainda era meio incipiente. Em 2013 eu comecei a ver que tinha um movimento de verticalização acontecendo, né? Quer dizer, a gente não estava falando só de startups, a gente estava lá fora falando já de agtech, fintech, as diferentes verticais para ordenar um pouco mais as conversas nesse universo. Eu vi que fintech era um tema que estava crescendo, né, nos idos de 2013. Tirei férias, fui para fora do país, fui no Vale do Silício, fui em Londres e em Singapura e entendi que a gente tinha ali uma coisa de fato tomando forma. E aí eu tentei fomentar um pouco isso aqui no Brasil. Tinha uma organização de Singapura que organizava eventos em diferentes partes do mundo para tratar sobre fintech. E aí eu passei a representá-los em 2014, 2015, fiz os primeiros eventos de fintech aqui do Brasil. E aí foi estopim para eu deixar o mercado financeiro tradicional, abrir minha consultoria e começar a me dedicar a esse assunto. Então, hoje eu também, como você falou, leciono, né? Tanto na Fundação Dom Cabral, como também no MBA da USP sobre esse assunto. Já dei aula na FGV também desse assunto. Então, e além disso, tenho a minha consultoria ainda e tenho o meu livro, O Fenômeno Fintech, que saiu aí no ano passado. E também é best-seller na parte de economia internacional e bancos da Amazon, né? Saiu pela editora Alta Books. Então, assim, eu amo esse tema, né? Então, desde a época que eu trabalhava em banco e cada dia mais imerso, mesmo porque é muito gostoso, né? Eu que presenciei lá o comecinho, e a gente já se cruzou em outros momentos também, né? Assim, lá atrás, como a gente já conversou antes. E é muito bom ver todos esses marcos que a gente está vendo agora, né? Que eu coloquei aí em 2020, sandbox regulatório, Pix, Open Banking, coisas que quando eu fazia meus eventos em 2015, 2016, lá no comecinho, e eu até falava às vezes com o regulador, ele falava que era algo que ia acontecer lá para frente, e é muito interessante a gente chegar nesse cenário agora. O mercado mudou muito e ainda vai mudar bastante, então fico feliz de ver essa transformação, que é sempre boa para o consumidor também. Legal, Bruno. Eu vou deixar depois o endereço da sua consultoria aqui no vídeo. É Spiralen, né, que chama? Exato, é a Spiralen. A gente atua basicamente com clientes corporativos dentro do mercado financeiro, dando consultoria de inovação, e também a gente atua com órgãos governamentais estrangeiros, então o governo do Reino Unido, Canadá, Hong Kong, que são alguns dos nossos clientes. Então a gente está bem ativo aí aqui no Brasil e também com projetos que envolvam bilateral, né, em diferentes países. Legal, Bruno. Tá bom, então, muito obrigada, Bruno, pela sua participação, sucesso e boa sorte, e até uma próxima vez, que eu vou te convidar mais vezes. Foi um prazer, Léa, a gente vai se falando. Até mais. Legal, Tchau, tchau, até pessoal. mais. Obrigada.